Gravando. Moçadinha, vamos lá. Hoje, então, nesse enredo aí de metodologia ágil, vamos trabalhar sobre a parte de engenharia de requisitos. Deixa eu só fazer um comentário. Essa semana na IBM, a nossa gerente Aqui na IBM a gente tem vários gerentes, né? Eu tenho gerente de pessoas, gerente de projeto, gerente da área e por aí vai. E eles fizeram uma reunião com a gente sobre a cultura ágil que a gente está utilizando, e depois eles enviaram um questionário sobre as práticas ágeis que a gente está usando no time e o que a gente poderia agregar, ou melhor, o que a gente poderia modificar, adicionar ou remover até dessas questões ágeis que a gente aplica no dia a dia, para que realmente o nosso dia a dia fique melhor, ou seja, para que a gente consiga entregar algo de valor para o cliente da melhor maneira possível e que agrade a todo mundo do time. Então vocês percebam como o ágil ele é algo dinâmico, e isso é legal, entende? Não é aquela burocracia ou aquele algo empurrado. Lógico que existem sim algumas práticas ágeis que não são legais. Eu confesso que daily meeting é uma coisa que eu fico meio assim, sabe? Todo dia. Ainda mais quando ela se estende. Eu acho que quando ela é rápida, show de bola. Mas quando ela se estende, aí é errado. Entende? Então algumas coisas incomodam. Mas tem outras que são muito legais, sabe? No final da sprint, você conversar com o time, ver o que foi ruim, ver o que foi bom, ver o que dá para melhorar, ver o que a gente pode melhorar de N questões, eu acho que é uma prática muito, muito válida. Então essa preocupação que a gerência tem e essa preocupação que a gente tem de aplicar realmente as práticas ágeis da melhor maneira possível dentro do projeto é uma característica do ágil que eu particularmente eu gosto bastante, tá? E é por isso que o ágil virou realmente essa cultura aí, que é hoje, dificilmente vocês vão entrar em algum lugar que não está utilizando o ágil. Né? Eu não conheço uma empresa hoje, se alguém conhecer me avise, ou não usa nenhuma ferramenta, nenhuma metodologia de engenharia de software, né? Processo de desenvolvimento de software, se usa é ágil, né? A maioria. E aí eu estou falando tanto Brasil quanto fora do Brasil. Né? Se for trabalhar em qualquer lugar, o pessoal está com a mesma ideia, com o mesmo core. Beleza? E aí, moçada, deixa eu adaptar aqui, que eu gosto de ver o chat. Para que vocês... Lógico que vocês podem falar, tá, gente? Eu adoro ouvir a voz de vocês, sabia? Mas eu deixo no chat porque tem uma galera aqui que não gosta de falar muito. Então eles gostam só de escrever no chat, tá? Então vamos lá, a gente vai falar da parte de engenharia de requisitos, tá? Moçada, engenharia de requisitos, no meu entendimento, eu acho que é o maior das tarefas, é a maior tarefa, é a maior fase, é a mais importante no processo de desenvolvimento de software. Se você não entende o que é para fazer, não tem como fazer. E se você entende o que e se você está coletando aquilo que é para ser feito e você não coleta da melhor maneira possível, você não interage com o cliente, você não demonstra, você não apresenta, ou seja, você realmente não entende o que o cliente está pedindo, você vai ter um problema sério no futuro. É fato. E aí, isso está relacionado a vários fatores, né? Vamos ser bem específico, desde a tela que você montou, não ter uma usabilidade legal para o usuário, ou ser difícil, né, para o usuário. E aí existem vários fatores, né? Quando você está falando de levantamento de requisitos, né? Às vezes o que é básico para a gente, né, não é tão básico para o usuário da gente. E aí a gente tem que fazer até pesquisa de campo, entender quem é nossos usuários e tudo mais. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos assim. E eu lembro de um bem legal, que era um projeto que a gente fazia por chão de fábrica. Então o design, eu ficava mais na parte de liderança técnica, né? Daí a gente tinha o designer ele tinha uma preocupação tão grande, e eu acho isso sensacional, tá? Quem é da área de design, eu tenho uma inveja muito grande porque a minha parte de design não existe. Então quando eu vejo o pessoal de design trabalhando e vejo as coisas que eles fazem, eu fico muito abismado, assim, porque eu não consigo ter esse entendimento. Mas eu lembro que ele fazia a tela, daí, por exemplo, uma das características que ele colocou na tela é o tamanho de fonte. Cara, ele colocou umas fontes muito grandes, assim. Outra característica, cor.
Ele falou, ó, essa cor aqui faz com que o cara fique mais acordado, ou a hora que o cara está visualizando na tela ele não fique tão cansado, e isso e aquilo. Então, vocês vejam que os requisitos, eles variam, né? Não é só na funcionalidade. Existe o desafio realmente de você pegar, clicar no botão, fazer salvar a informação, clicar no botão, fazer uma compra e por aí vai. Mas existe também uma preocupação muito grande com relação a o cara que vai usar isso aí, ele vai conseguir usar, né? E aí vocês devem ter essa experiência, eu tenho muito, né? Pega meu pai lá, ele vai mexendo no celular lá, eu chego lá e ele começa. Ah, como é que eu faço tal coisa? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E às vezes são coisas óbvias pra gente, né? Você olha ali e fala, ah, mas é aqui, é aqui. E o pessoal tem uma dificuldade muito grande para mexer, né? Então, assim, veja como esse trabalho de desenvolvimento de software, e eu sou apaixonado por isso, faz tempo que eu trabalho com isso também, então veja como ele é um trabalho muito interessante, veja como ele tem tantas dificuldades assim, né? E, gente, não tem coisa melhor assim do que você realmente entregar algo de valor e você ver que os usuários estão usando assim, né? E é muito bacana isso, quando você chega nesse nível, tá? Então, pessoal, o entendimento dos requisitos, né, é uma das tarefas mais difíceis para a gente fazer no desenvolvimento de sistemas. Entender o que o cliente quer é muito difícil, tá? E aí, nos slides aqui, depois eu vou deixar para vocês os slides para vocês lerem, para ser um guia realmente para vocês ali depois. É difícil porque às vezes o cliente, ele até sabe o que ele quer, mas ele não consegue explicar isso direito, né? Ele não tem um entendimento muito forte das questões, vamos dizer assim, que envolvem o desenvolvimento de uma aplicação. Por exemplo, né? Esses dias eu estava num grupo do WhatsApp aqui do condomínio, daí a menina falou, eu preciso de uma empresa de software, né? Aí a gente que trabalha na área de informática, a gente já fica meio assim, né? Falei, putz, nem vou falar que eu trabalho com informática, porque senão já viu, né? Vou começar a ficar pedindo coisa. Tá, mas daí eu falei, tá, mas você quer uma empresa de software para quê? O que você precisa? Ah, eu preciso de um aplicativo. Tá, o aplicativo, vocês sabem que o aplicativo tem N aplicativos. Eu posso ter um aplicativo web, eu posso ter um aplicativo mobile, eu posso ter um aplicativo que roda no desktop, eu posso ter... Vocês entendem como pra gente, da área de informática, a gente tem a gente precisa de um nível de detalhamento muito mais específico? E quem vai pedir não tem essa visão e nem precisa ter, porque realmente a pessoa não é da área. E aí a gente tem que ficar traduzindo. Tá, você quer um aplicativo. Daí eu perguntei, você quer um aplicativo web ou você quer um aplicativo para rodar no celular mobile? E aí quando você fala para rodar no celular, o cara pode ter um aplicativo web que roda no celular, né? Hoje em dia está na moda, você vai no restaurante ali, tem um QR Code, você pega, lê aquele QR Code, ele abre um aplicativo web, você pode fazer o pedido por ali, por aquele aplicativo web, né? E aí o pedido vem na tua mesa. Então veja, um aplicativo web que roda no celular. Opa. Tá? Então veja como a especificação, e aqui eu estou trazendo um exemplo, né? Como a especificação de requisitos, ou como o detalhamento. Bom dia, Érica. Veja só, como o detalhamento de requisitos é complicado. Daí ela falou, eu quero um que rode web e que rode no celular. Entende? Aí eu peguei e falei, não, depois especifica mais para mim lá fora do grupo, né? Porque já estava se alongando, para eu entender e para poder dizer aí se eu indico alguém, para onde que você pode ir e tudo mais, né? Então, o fato de você precisar coletar requisitos, né? É uma tarefa muito difícil porque você precisa realmente entender a necessidade do usuário. E aí, em cima da necessidade do usuário, lógico, obviamente, né? Até redundante, você vai montar aquilo que ele quer. E aí o ágil, como a gente viu na aula passada, pessoal, ele tem uma preocupação muito forte com relação a isso e ele traz o cliente para todas as etapas. O cliente é peça fundamental no desenvolvimento de software. E veja que loucura isso, né? É óbvio. Pô, o cliente ele que quer o software, né? Como que ele não vai participar? E não participava antigamente, né? O processo unificado, que é o processo de desenvolvimento de software, que é o mais forte
né? O que o Rational utilizava, ele não trazia o cliente dessa forma durante todo o processo de desenvolvimento. E aí uma das premissas do ágil realmente é essa, é trazer o cliente a todas as etapas do processo de desenvolvimento de software, porque o cliente é peça fundamental, ou seja, a cada sprint a gente entrega algo de valor para ele, ele vai validar, vai ver se é isso que ele realmente quer, se funciona, se não funciona e por aí vai. Ah, professor, mas toda vez que eu faço uma sprint que ele olha, ele vem com um monte de mudança. Cara, legal. É legal que ele venha com as mudanças o quanto antes, que chegue no final, você entregue algo para ele que ele não vai usar, né? Então, assim, existe uma briga aí, existe realmente o fato de, poxa, mas o cara fica pedindo um monte de coisa, mudando várias coisas, eu vou gastar mais, né? Então tem todo um meio de campo, mas, cara, o fato é o seguinte, ou ele muda tudo ali, nesse momento, ou vai chegar lá no final, ele vai pedir para mudar tudo de uma vez, né? E se você não quiser mudar, ele não vai usar. É fato. Então, o desenvolvimento de software ele tem que estar muito relacionado com as necessidades do cliente, muito relacionado com o que ele quer. E é por isso que o ágil traz o cliente para perto da gente, tá? E aí eu acho legal aqui, ó, ele fala, né, que essa parte de engenharia de software a gente tem algumas fases ou etapas, né? A gente tem a primeira etapa que é a concepção. A concepção é aquilo que eu estava fazendo com a menina, eu preciso entender o que ela quer, né? Tá, você quer um aplicativo, você quer um aplicativo para quê? Ah, eu quero um aplicativo para minha pizzaria. Ah, eu quero um aplicativo eu tenho uma mecânica de carro, eu quero um aplicativo para minha mecânica de carro. Eu quero um aplicativo para isso, para aquilo. Legal. Então a parte de concepção é tentar entender tudo isso, né? Para que você quer esse software? Aonde que você vai utilizar esse software, né? Como é que é a forma que os usuários vão interagir com esse software e por aí vai. Hoje a gente tem um leque de dispositivos muito maior para acessar o aplicativo do que há 20 anos atrás. Né? Na época que eu me formei, por exemplo, era web, né? Mas se você pegar um pouquinho antes do que eu me formei, era desktop. A única forma de a gente fazer software era desktop, né? Se você for um pouquinho mais longe, eu sou um pouquinho mais antigo, na época que eu ia lá alugar um vídeo, alugar um filme na locadora, era uma aplicação desktop preta, assim, verde, assim, sabe? O cara ficava lá só nos atalhos ali e tudo mais. Daí veio para um desktop, né, gráfico, depois veio web, né, e aí agora a gente está vendo as aplicações mobile. Então, esse questionamento é um questionamento que tem que ser feito muito forte nesse início, nessa concepção do software. E outra preocupação, galerinha, que eu tenho e que eu vejo muito é a seguinte: uma das características do ágil é trabalhar com a simplicidade. Cara, não adianta você querer complicar algo que não precisa. E muitas vezes quando você faz essa concepção do software, às vezes você está empolgado com uma tecnologia nova, ou às vezes você quer mostrar serviço e por aí vai, você quer induzir para o cliente algo que ele realmente não precisa. Cara, às vezes você faz uma aplicação web para o cara que vai rodar no celular, para ele vai funcionar do jeito que ele quer, o cliente dele vai conseguir utilizar e acabou. Ah, mas eu estou aprendendo Flutter aqui, ó, eu vou fazer uma aplicação, vou fazer um aplicativo mobile para ele, né? Faço um aplicativo mobile e tal. E aí o cara não vai conseguir nem usar, porque pra você fazer um aplicativo mobile, você vai ter que publicar lá na App Store, aí você vai ter que explicar pro cara como é que ele manda o link pro usuário dele, pro cara baixar o aplicativo, pro cara poder rodar o aplicativo e blá blá blá. Então, às vezes, você traz uma complexidade tão grande para o negócio da pessoa que não faz sentido. Entende? Então, eu gosto muito da simplicidade. De você realmente tentar entender o negócio do usuário da maneira como ele quer que você entenda. Ou da simplicidade que ele tem. Né? Ó, o cara, um aplicativo web, o cara, ó, aqui, ó, tá vendo esse QR Code aqui? Manda pro teu cliente, o cliente lê esse QR Code aqui e resolve a vida. Será que é a parte mais simples? Entende? Então fazer esse estudo é muito importante, tá? E é difícil fazer esse estudo porque não existe, pelo menos no meu entendimento, não existe uma diretriz para isso. Poxa, qual que é a melhor ferramenta que eu utilizo para resolver o problema do usuário? Não tem uma literatura, ainda se tiver, vocês me corrijam, que diga pra gente, ó, faça utilizando essas tecnologias ou isso, né? É muito bom senso de quem realmente está atuando na área ali, né? Depois que você faz essa concepção, depois que você entendeu tudo que está acontecendo ali com relação ao sistema, depois que você fez as suas escolhas,
Ah, eu vou fazer um aplicativo mobile, ah, não, vou fazer um aplicativo web, ah, vou fazer um aplicativo desktop, por aí vai. Você vai fazer a parte de levantamento, né? Que é o quê? Perguntar para o cliente tudo o que ele quer para que a gente consiga realmente fazer o levantamento de requisitos, ou seja, elaborar as user stories, né? Aí a gente está falando do ágil, não tem como fugir disso. Então a gente precisa fazer o quê? Conversar com o cara, e em cima da conversa do cara a gente vai colocar todas as user stories que são necessárias para que entregue algo de valor para o meu usuário. Ou seja, o sistema funcionando, né? Barato, né? Para que a gente ganhe muito dinheiro e fique feliz, né? Senão, não adianta vocês fazerem um troço ali muito caro, ele não vai pagar e a margem você não vai ganhar muito, né? Daí você vai ficar triste, tá? E aí entra nessas ideias aqui, né? Para fazer o levantamento de requisitos, né? Vocês usam várias técnicas lá, né? Entrevistas, questionários, workshops, né? Cenários, prototipagem, entre outras. Eu adoro entrevista, né? Questionário. Eu acho que o questionário é importante, mas não pro dono, né? Pensa assim, eu vou fazer um software pro cara da mecânica, né? O questionário é interessante para os clientes, né? Mandar para os clientes dele e perguntar, puxa, se você acessasse assim é melhor, se acessar assado faz sentido e por aí vai, né? E a prototipagem? A prototipagem chama de wireframe, tem vários nomes hoje em dia, né? Desculpe, talvez eu deveria saber os nomes corretinhos, mas prototipagem para mim é balsamic, né? É bem fake. Mas o pessoal adora fazer aquela prototipagem real, assim, principalmente o designer, ele gosta de fazer a prototipagem real. O problema da prototipagem real é que o usuário acha que já está pronto, né? Mas sim, para mim esses três, entrevistas, questionários e prototipagem, são fundamentais para que realmente você consiga entender o que o teu cliente quer e para depois você consiga para que depois você consiga entregar algo realmente de valor para ele ali, tá? Então, essas ali são as etapas que a gente precisa fazer realmente para fazer esse levantamento de requisitos da melhor maneira possível, tá? Moçada, deixa eu perguntar, vocês já fizeram isso? No trabalho de vocês aí, alguém, não sei se alguém tem um relato, alguma coisa, vocês já fizeram essa parte de entrevista, questionário, prototipagem? Já mexeram com isso ou não? Vamos lá, pessoal, me ajudem aí, vai no chat, pode fazer falado. Senão fica só eu falando aqui, vocês vão dormir. Deixa eu perguntar, vocês estão aí ainda? Dá um sim, um não. Tô achando que tá todo mundo dormindo aí. Cadê vocês? Já chegaram a fazer isso, pessoal? Já chegaram a fazer essa parte de entrevista? O Márcio está falando que só fez em projetos sociais. Que técnica você utilizou? Você utilizou entrevista, questionário? A gente não é muito formalizado nessa área, então geralmente é uma reunião e você vai anotando. Não Fizeram chega nem a ser, reuniões. Legal. não chega nem a ser um questionário formalizado. Uhum. Geralmente o pessoal em TCC faz. Sim, Utiliza. nas ciências sociais você pode formalizar questionários, até fazer pesquisa quantitativa, né? E vai ficando cada vez mais formal. Cara, esse negócio de pesquisa quantitativa, qualitativa, no meu mestrado eu desculpe falar assim, mas levei um pau nisso aí, porque tinha que fazer, e aí o meu orientador enchia o saco e blá blá blá. É uma diversão maravilhosa. A Amanda falou que fez na faculdade, legal, a maioria faz na faculdade, né? Você manda ali no Google aqueles questionários e tal, eu sempre vejo o pessoal. A única entrevista que eu já participei foi acompanhando o lead designer, olha que chique, numa entrevista com uma cliente escolhida aleatoriamente para pegar os inputs dela sobre um produto novo. Então, de requisitos, nunca. Eu já fiz, já participei na parte de elaboração de requisitos, confesso que não é minha praia. É legal, entende? Mas eu é difícil, galerinha. Deixa eu me abrir um pouco aqui. Cara, não me leve para conversar muito com o cliente, porque eu sou muito bonzinho, tá? Isso é uma coisa que eu até na terapia eu faço muito para eu parar de ser bonzinho, tem que ser mais ruim, mas é uma característica minha. E eu sou muito otimista.
Então o cliente chega lá e fala assim: ah, mas dá para fazer ABC? Dá. Ah, mas não sei o que, não sei o que, dá. Para mim tudo dá, entendeu? E às vezes na hora que você tá conversando com o cliente, não é assim, você tem que ter um jogo de cintura. Opa, peraí, demora, é complicado, vai mexer aqui, aqui, ali e tal. Então eu sou um cara que é meio complicado de você levar nessas reuniões, assim, tem que me colocar no lugar, ó, escuta mais aí, não fala tanto, porque senão o que o cliente pediu eu vou acabar aceitando. Mas é legal, Érica, obrigado. Amanda, obrigado. Márcio, show. O Roberto falou que sim, mas não chegou a fazer essas entrevistas assim, para conversar com o usuário. Quem que vocês acham que faz isso no ágil? Qual, qual papel faz isso? O owner? Depois a gente vai discutir se é mesmo. Mais alguém chuta aí? PO, PM Designer. Muito bem. Ó, a Erika aí, ó. Adoro essas siglas, né? Todo mundo sabe o que é PO, PM e Design, todo mundo, né? Todo mundo tá na área aí, então todo mundo sabe. Maravilha, maravilha. Obrigado, Erika. Tá? Ah, e a gente cai para isso. Cara, a gente faz todas essas técnicas, a gente faz toda essa abordagem para quê? E aí vocês fizeram, Márcio, PM e Scrum Master. Geralmente o PM é Scrum Master, tá? Ah, as situações ali, eu não lembro de ter trabalhado num projeto que o Scrum Master era diferente do PM, mas pode ser, pelo menos na teoria, né? Tá, mas todo esse enredo, pessoal, toda essa, esse, essa questão de requisitos, ela recai sobre isso, né? Sobre requisitos, né? Então, a gente tinha antigamente o conceito de requisito funcional e requisito não funcional, né? O requisito funcional é o que o sistema deve fazer, o requisito não funcional ele dá suporte para aquilo ser feito, né? Exemplo clássico é o sistema deve permitir o cadastro de um usuário, né? Isso é um requisito funcional. E um requisito não funcional é o sistema deve ser desenvolvido com a linguagem Java, deve ter o banco de dados MySQL, deve ter uma interface web, por aí vai, né? Então que dá suporte para um requisito funcional acontecer. E aí no ágil, né, os requisitos eles têm umas características um pouco diferentes, tá? E uma dessas características é a user stories. As user stories nada mais são, né? Ou elas se baseiam nesse template, né? Como um usuário, eu tenho uma necessidade para que eu consiga atingir algum objetivo. A gente falou bastante não, a gente falou sobre isso aula passada, tá? Só que hoje eu preciso desmembrar mais essas user stories para que realmente a gente consiga desenvolver o aplicativo, a gente consiga desenvolver o sistema que a gente quer, tá? Então esse template aqui, ele serve para o primeiro momento ali, né? Ou seja, quando você faz essas entrevistas com o usuário, você vai elicitar todas essas histórias de usuário, dessa maneira simplista, tá? Basicamente é isso que você faz ali em um primeiro momento, né? Você vai fazer esse alinhamento, né? Entre o que o cliente quer e você vai trazer isso para que a equipe de desenvolvimento consiga realmente alinhar e consiga desenvolver tudo isso. O Scrum Master vai existir só no Scrum. Product Manager é uma posição que vai além do Scrum. Entendi. Então quando ela falou PM ali, Márcio, é o Product Manager, tá? E aí, Érica, entra no seguinte, né? Eu concordo contigo, e porque nem tem como discordar, porque o ágil ele permite isso. Ele permite essas variações, ele permite essas, como é que eu posso dizer? Essas formas. E isso, como eu falei no início aqui, até da minha conversa, é uma das características do ágil que eu particularmente mais gosto. Essa questão de você conseguir manipular o ágil
na maneira como a tua equipe vai trabalhar melhor. Até comentei com o pessoal aqui antes, acho que você não tá, Vérica, vai ficar um pouco redundante, que aqui na IBM, a gerência, ela mandou um questionário pra gente, porque a gerência está preocupada se a gente está realmente trabalhando, né, da melhor forma possível com o ágil. E o que é interessante, talvez, a gente mudar no sentido de retirar ou acrescentar dessa cultura ágil que a gente tem aqui no nosso projeto dentro da IBM, para que fique melhor para todo mundo, né? Então você veja como é interessante isso. Então assim, eu tô colocando o Scrum e dentro do Scrum, né, que é o framework, eu tenho várias práticas ali que eu posso agregar, várias formas de resolver o problema, né? Mas eu posso modificar isso. E isso é muito legal. Pelo menos na minha concepção. Tem gente que vai falar que traz bagunça, né? O jeito que os caras usam ágil, ali tudo errado e por aí vai, né? Tem e vão existir sempre as polêmicas e não tem jeito. Até quando a gente fazia o processo unificado antigamente, tinha muito polêmica. Os caras sentavam, eles entravam numa sala lá, ficavam 3 horas lá discutindo se tinha que fazer A ou B. E é igual o ágil. A gente fica discutindo. Pô, precisamos fazer dessa forma? Né? A gente tava numa discussão essa semana, não, 2 semanas atrás, sobre o conceito de definition of done de uma user story. Né? Como é que a gente diz que essa user story realmente está finalizada? Qual que é o conceito? E esse conceito de definition of done, por exemplo, que é o conceito do quê? De finalizar uma história de usuário. Simples assim. Mas o conceito de definition of done, ele tem que participar por todo mundo. Então você veja como essas características, essas abordagens são importantes dentro da cultura ágil, né? Aí, pessoal, tem várias aqui características, tá? Da engenharia de requisitos. Eu até vou pular algumas aqui para não ficar tão chato, tá? Mas eu queria parar aqui, tá? Que é, de certa forma, aonde a gente ficou na aula passada, tá? Vamos lá. Eu gosto... vamos ver a Érica. Eu gosto de abordagens mais focadas no manifesto e menos presas a frameworks. Legal. Em produção, documentado e funcionando, Cacá Brinks. Cada um usa melhor que for. Então, Érico, bom é que pelo menos eu acho que você... Vamos lá, vamos ver se a gente fala a mesma língua. Eu espero que você me entenda nesse contexto que eu tô falando, assim, sabe? Dessa questão de como é que eu posso te explicar? Que é flexível, né? O ágil, entende? Eu não estou falando que é melhor ou pior. Eu só estou falando que acontece no dia a dia, entende? Não adianta eu chegar aqui e falar, não, a galera faz isso, isso e isso. Não, a galera não... Nossa, isso aqui não tem como deixar de fazer. Sendo que a galera faz. Então, assim, eu já vi equipes que têm uma maturidade muito grande e equipes que não têm maturidade nenhuma, entende? A minha chefe aqui, a minha chefe americana, ela é muito chata com relação à cultura ágil, ela não gosta. A gente faz umas reuniões, ela questiona bastante assim, tipo, poxa, o nosso projeto a gente entrega no prazo, a gente faz tudo, poxa, temos que fazer todas essas firulas. Então ela questiona muito o ágil e a gerência quando ela fica empurrando certas coisas ou certas práticas que ela, no entendimento dela, não fazem muito sentido para a evolução do que a gente está fazendo, entende? Sendo que a gente consegue entregar, sendo que a gente tem uma maturidade muito grande. Mas é papel da gerência, né, empurrar e fazer com que realmente todo mundo ande da mesma forma. Então, assim, eu estou tentando passar, é legal explicitar isso, que a realidade. Então, Érica, você vê? Você não está resolvendo nenhum problema para quê, né? Então é muito isso, assim, entende? Aí quando eles passaram esse questionário, nossa, ela ficou maluca, né? Não acredito. Porque ano passado eles tinham passado. Ano passado eles passaram esse questionário pra gente, a gente fez aí de novo, né? Aí a gente tava conversando, esse dia eu parei pra conversar com ela, ficamos uma hora conversando ali, ela falando, poxa, mas olha, a gente faz isso, a gente faz aquilo. A gente tem as regras bem explícitas e tal, então não tem necessidade da gente tá realmente discutindo isso novamente, mas papel da gerência, né?
E eu falo muito assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, a gente tem que jogar o jogo. Mas tem uma dinâmica aí. Moçada, na aula passada eu falei muito sobre as user story, né? Desculpa pela minha pronúncia se não tivesse tão perfeita. Mas existem algumas outras características ali que eu não falei muito na aula passada, que eu gostaria de falar agora, tá? Basicamente, a gente monta a user story e a gente coloca essas user stories no nosso backlog. E a gente tem que ordenar essas user stories, né? A gente tem que ordenar ela de acordo com uma característica. Puta, até me fugiu o nome aqui da característica, mas quão mais importante é uma user story, né? Então a gente vai ordenando dessa forma, uma ordem de importância, né? Só que eu tenho que explicitar aqui o seguinte: a user stories, como o nome está falando, ela está mais relacionada com o cliente. Ela está mais relacionada, ela tem um nível, ela precisa ter um nível de entendimento, desculpem, de cliente. Ou seja, o usuário que vai utilizar o aplicativo e tudo mais, se ele lê aquela user story, ele tem que entender aquilo. Isso aqui eu pedi para vocês fazerem, entende? Só que essa user story, ela não tem característica de como aquilo vai ser resolvido, de como aquilo vai ser implementado, de como aquilo vai ser feito. Então a gente tem uma diferença aí que é a seguinte: a gente tem a user story e dentro da user story a gente tem as tasks, tá? Se eu não me engano, Érica, ou teu grupo que me questionou isso aula passada, professor, mas os stories, a gente tem que colocar não sei o que. Daí eu peguei e falei pra vocês, não, hoje eu só quero as user stories e eu quero o Kanban. Coloca lá um Kanban, todo o backlog lá e tudo mais. Na próxima aula a gente vai entrar mais a fundo nisso, tá? E aí a gente vai deixar isso de uma maneira mais explícita, tá? Então, essa é a evolução. A gente tem as user stories, só que assim, de novo, as user stories é relacionado com o entendimento do usuário. E aí a gente desmembra elas em várias tasks que são o quê? Como a gente vai implementar aquela user story, ou seja, como que a gente vai resolver ela. Aí eu vou parar aqui, vou fazer uma pergunta para vocês, só para interagir, tá? Me deem, maravilha isso. Pessoal, coloquem ali para mim exemplos de user stories que vocês fizeram lá, aula passada. Yep. Sim, Márcio, isso aí. Coloquem aí exemplos aí de user stories para mim. Gostaria que cada grupo colocasse pelo menos uma. Quero saber se esse pessoal está participando da aula aí. Vamos ver, moçadinha. Moçadinha, eu pedi pro pessoal entregar um pão aqui pra mim, tá? Pelo iFood, tá? Então se eles chegarem aqui, eu tiver que sair correndo aqui, vocês, por favor, me perdoem, tá? Não fiquem bravos comigo. Não sei se vocês já tomaram café aí. Bora, pessoal, preciso das user stories aí. Deixa eu ver, Érica. Como responsável, eu gostaria de limitar o rol de títulos disponíveis ao espectador por classificação etária. Show de bola. Show de bola. O de vocês é tipo Netflix, não é? Como síndico, eu posso cadastrar débitos do morador para calcular a inadimplência. Olha! Top demais! Eu não acredito que eu vou ter só 2 grupos aqui, hein? Tinha mais grupos lá, hein? Eu tô achando que esse pessoal não tá assistindo aula coisa nenhuma, hein?
Cadê vocês, rapaziada? Cadê vocês? Opa, valeu, Ivan. Como síndico, eu posso cadastrar moradores para conhecer quem são. Isso mesmo. Você sabe que aqui no condomínio a gente tem esse problema, né? Porque eu moro num prédio de certa forma novo, e aí o pessoal meio que fez isso que você está falando, Ivan, no WhatsApp, assim, montou um grupo de todo mundo dentro do WhatsApp. O problema é que depois você tem que ficar caçando a mensagem dentro do WhatsApp pra você saber onde que tá cada um, né? Mas sim, o síndico ele tem que ter um sistema realmente para conhecer todos os moradores ali e saber quem são. Tanto é que quando a gente liga pro síndico, né? Fala, ó, o cara que mora aqui em cima aqui tá fazendo muito barulho. Ele tem que saber quem é, né? Muito legal. Mais alguém? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe três. Não acredito. Esse pessoal tá me enrolando, moçadinha. Olha, eu vou perdoar porque realmente, cara, ter aula no domingo é coisa de. A gente é corajoso. Mas tem uma aula maravilhosa dessa aqui, gente. Vamos lá. Não tem preço, né? Pode falar a verdade. Ó, tô pedindo pra me xingarem aí. Tá, moçada, show de bola, gostei bastante. Agora eu vou ser bem sacana. Vou ser bem sacana com vocês. Obrigado, Érica. Vou ser bem sacana. Tem que fazer dar risada. Vocês que colocaram a Érica, o Márcio, o Ivan, né? Ah, a Vitória aqui, ó. Vitória aqui colocou, desculpe. Inveja de prédios que tem uma rede de comércio real oficial. Como assim, Vitória? Foi só um comentário mesmo. Prédios que tem uma rede de comércio real. Tipo, os caras fazem as coisas lá dentro para eles poderem colocar no app. Eu não entendi. Tem uns prédios que o povo faz coisas pra ver. Ah, sim! Tem um ali no portão. Eu morava ali perto, ali no portão. Tem um chamado Update ali, que é bem grande. Diz que lá dentro os caras fazem pizza, fazem lanche, hambúrguer, essas coisas, né? E diz que eles vendem lá dentro mesmo, assim. Eu já vi falar mesmo, o meu não tem. Na verdade, o meu tem um piazão aqui que faz aqueles bolos de pote, assim. Mas é uma coisa muito dele, assim. Daí, diz que é muito bom, nunca peguei. Eu tô de dieta, então não dá. Mas diz que tem mesmo. Uns condomínios aí grandão, assim. Mas como é que fica de dieta desse jeito? Bolo, pizza, sopa, sanduíche, meu Deus do céu. Nossa senhora. Depois tem que ficar correndo que nem maluco de manhã. Moçada, o pessoal que escreveu sobre a User Stories, eu vou ser bem sacana aqui, ó, que eu quero o seguinte. Ó, olha o que eu vou fazer. Vamos ver como é que vocês estão. Eu gostaria que vocês falassem pra mim, dentro dessa User Story, qual seria uma task que vocês teriam, tá? Gente, escrevam da maneira que você quiser, do jeito que vocês quiserem, não tem problema, tá? Só gostaria que vocês colocassem aí. Qual seria uma task dentro dessa User Stories aí que vocês captaram, que vocês porventura iriam criar? Professor, mas eu não sei o que é task. Tá, vamos lá, chute. Task é do usuário ou do time? Traduz pra mim, do time, eu não entendi. Márcio, desculpe. Nossa, eu e o inglês. Meu Deus do céu. Desculpa. Desculpa. A task é do time. Desculpa, Márcio. Eu tomei um café, um copinho de café, mas eu não tomei o café de verdade. Nossa, mas eu li time, eu falei time, tá em português, desculpe. É do time. A task é como é que eu vou resolver aquela user story, então tem que ser do time. Tentem colocar aí, vocês que colocaram a user story, tentem colocar qual seria aí alguma task aí que vocês precisariam ter para resolver esse problema. Chutem. Érica. Requinte de apresentar um filtro de classificação etária na consulta de títulos. Ô, Érica, vou falar uma coisa pra você, viu? Você já pode dar aula aqui pra mim, viu? Muito bem. É que vocês também estão tudo trabalhando na área, né? Aí fica difícil pra mim mesmo. No front-end, adequar o consumo desse endpoint com filtro. Maravilha, maravilha.
Show de bola o exemplo, gostei. Criar interface de cadastro de débitos. Top. Isso aí. Aí, em cima dessa interface, lógico, você vai fazer uma. Você pode fazer uma especificação de requisitos. Eu adoro especificação de requisitos. Eu acho que é um dos itens assim que a gente pode aplicar, que fica bem legal. Gustavo Monteiro, interface do Márcio realizar o desenvolvimento do CRUD, correto? Pode ser também. A gente vai caminhar agora para task e aí vai dar muito chabu. Vai dar muito, vai dar muita conversa, pelo menos eu pretendo que dê, para a gente definir o que é certo e o que é errado. Criar uma interface de cadastro de usuários. Tá. Mas era isso que eu queria. Eu queria que vocês colocassem esses exemplos, porque daí a gente vai debater esses caras. Os níveis do subtasks são vários ou só um? Cara, aí você me pega, tá? Eu não gosto de trabalhar com. Eu não sou muito fã de trabalhar com subtask. Embora aqui na IBM eu tenho uma task ali, por exemplo, que tem 3 subtasks assim. Mas eu acho que é muito gambiarra, sabe? Na minha opinião. Entende? Eu acho que cada task, pra mim, cada task ela tem que ser absoluta. Eu. Eu acho que o desenvolvedor ou quem vai fazer aquela task trabalha melhor. Quando você começa a dividir em subtask, você tá dando migué pro teu gerente. Tô sendo bem sincero, tá? Absoluto em qual sentido? Pensa assim, você colocou ali, até vou pegar o exemplo da Érica, né? Implementar o filtro de classificação etária na consulta de títulos. Essa tarefa dela, essa é uma tarefa que eu não diria a palavra absoluta, não sei se essa palavra ficou da melhor maneira, mas ela tem a sua completude, ela tem o seu total, ela é ali, ela é inteira, entende? Tá? Daí o que acontece? Você tem que implementar o filtro de classificação. Só que chegou ali na hora de implementar o filtro de classificação, você chega no seguinte sentido, você fala assim, puxa vida, mas eu posso criar um filtro genérico, porque eu vou ter várias telas com filtros. Então, dentro do Angular, eu posso criar um componente que eu possa reutilizar e aí eu vou adicionando ali coisas e tirando coisas que já vai filtrar e já vai ficar uma melhor maneira com o back-end, papapá. E aí eu começo a demorar um tempo a mais esse filtro, porque eu estou fazendo essa parte genérica. Aí, para você não ficar feio com a tua gerente, porque você vai demorar a tua task, o que você faz? Você cria uma subtask. E aí ela olha lá, é por isso que ele está demorando. Tá entendendo? Então, assim, essa ideia. Gente, é um exemplo que eu tô dando. Quem tem experiência aí pode falar outros exemplos, assim. E vocês veem a minha preocupação aqui sempre de tentar adequar e de tentar ouvir cada um. Por quê? Porque não tem uma receita de bolo nessa questão de teste. No Agile, de certa forma, não tem uma receita que fale assim A, B, C, D, E. Entendeu? Varia. Então, Márcio, é muito isso. Quando você está fazendo uma task, ah, existem alguns fatores dentro da task que você começa às vezes a demorar, ou que você percebe, que você fala assim, puxa vida, ó, isso aqui é uma coisa meio aleatória, não tá muito dentro do que eu estou fazendo. Aí você começa às vezes a criar uma subtask, ou às vezes cria até uma outra task, né? Talvez o exemplo que eu dei ali do filtro não seja o mais adequado, mas é uma ideia. O épico, quando uma história não cabe em 2 semanas, você cria um épico daí, né? Pega lá a tua história lá, se colocar numa história ali, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas quando uma história é muito gigante, é épico, entende? Geralmente o desenvolvimento do sistema é um épico, né? Aí você varia várias user stories, mas quando uma user story é maior que 2 semanas, não, né? Maior que o prazo de uma sprint, geralmente vira épico. Deixa eu ver. Se eu fosse dividir em subtasks, eu poderia colocar, por exemplo, adicionar filtro a handler na rota, show. Adicionar filtro a consulta no nome de repositório. Isso. Mas se eu entregasse as duas separadas, não teria valor nenhum. Não. Não, porque não é que não teria valor nenhum, até teria, né? Ah, é... Mas, por exemplo, aqui na IBM, quando a gente teve um projetinho que a gente dividiu muito assim.
a gente acabava fazendo uma task, e talvez o conceito do subtask meu aqui tá um pouco errôneo, mas eu lembro que a gente acabava fazendo uma task e daí percebia, puxa, ó, mas isso aqui eu posso utilizar, mas isso aqui eu posso fazer. Cara, a gente acabava criando outras tasks assim, entende? Tipo, essa do filtro, paginação. Eu lembro que comecei a fazer um crude, daí eu falei, putz, tem que ter a paginação. Tá? Daí criou uma outra task para fazer a paginação. E eu não lembro se essa task a gente alocou ela em uma user stories, entendeu? Porque é algo tão específico do desenvolvimento de software que todas as user stories têm a parte de paginação se for um CRUD. Entende? Então veja a dificuldade que é de realmente alocar esses conceitos assim. Mas eu entendo o que você está falando, Érica, porque é uma coisa que está muito dentro da task. Márcio, não é que a task tem que ter no máximo 2 semanas. Na verdade, é assim, você tem o conceito de sprint, e aí eu vou ter que falar um pouco aqui do conceito de sprint, que é o seguinte, sprint são as corridas ali, né? O que você vai fazer? Você vai alocar a quantidade de tasks que você consegue fazer dentro de uma sprint, né? De acordo com a estimativa que você fez. E aí você começa a correr aquela sprint. Geralmente uma sprint é de 2 semanas, geralmente. Mas tem times que fazem sprints de menos ou mais tempo. Eu já vi pessoal fazer sprint de 1 mês. Tem pessoal que faz 3 semanas e por aí vai. Né? A maioria faz sprints de 2 semanas. E aí, quando você faz uma sprint de 2 semanas, a ideia é de que você pegue uma história e ataque ela em 2 semanas. Mas não quer dizer que isso aconteça. E aí o épico realmente é uma tarefa que eu não diria uma tarefa, é uma story grande, mas é algo que, que você realmente não consegue desenvolver de uma forma muito rápida mesmo, que vai demorar mais e tal. Vale a pena até a gente pegar a teoria, né? Talvez eu traga a teoria aqui do épico, da história e da subtask. O que eu tô falando da task. O que eu tô falando é muito a minha visão da coisa. Ou eu tô falando de uma maneira mais fugindo um pouco da teoria, talvez, muito do que eu vejo aplicado dentro da onde eu tô, da IBM, dentro das consultorias que eu presto, né? Que eu vejo muito isso, né? Ó, uma user story é algo que a gente consegue realmente fazer numa sprint. Né? E não quer dizer que a gente vai conseguir fazer tudo dentro de uma sprint, né? Porque se você pegar uma user story, não, a ideia é que você consiga. Porque você vai ter a task de desenvolvimento, depois você vai ter a task de teste e aí passa para nono, né? Então é mais ou menos por aí. Mas no início, para você conseguir fazer a sua sprint, fechar uma história, uma sprint, é o cão chupando manga. Tem muita coisa desalinhada. Até alinhar, e acontece muito isso que a gente tá vendo das subtasks, né? Putz, tá fazendo essa task, mas percebi que tem isso, tem aquilo para fazer. Entende? E aí você começa a demorar mais. Gente, olha como dá um debate bacana isso aí, né? Eu acho sensacional falar dessas coisas. Opa, chegou alguém aí. Vamos ver. Ó, o rapazinho aqui já pegou meu pedido, tá chegando já. Mas basicamente, vamos olhar, é isso, né? Você tem lá a tua user story e o que vocês colocarem ali tá certinho. Vocês têm as tasks, que é o quê? De uma maneira técnica, como você vai resolver aquela user story, tá? Simples assim. Mas dá muito pano pra manga, entende? Porque não é tão simples assim para você definir. E aí entra outro questionamento. Eu achei sensacional o que a Erika colocou ali. Eu até fiz questão ali de elogiar bastante, porque você viu que ela separou ali em front e back, tá? Porque, moçada, lembra que eu falei lá no início lá da concepção lá, quando vocês vão conversar com o usuário, vocês têm que entender o que ele quer, né? E em cima do que ele quer, o que vocês vão montar o teu software. Então, nesse conceito, eu vou dar um exemplo da Erika aqui, que ficou bem bacana. Vamos lá, penso eu, ela está fazendo uma aplicação web, né? Ou pode até ser uma aplicação mobile, porque na aplicação mobile você vai ter o front ali, né?
E no back-end vai ser o teu repositório, você vai ter o REST ali, onde que você vai mandar toda a informação para lá. Então você veja que é um conceito de arquitetura que você definiu, full stack, né? Você tem o front-end, que é o que o usuário visualiza, você tem o back-end, onde que as informações vão ser administradas, né? E aí você vai ter que criar suas tarefas para resolver a tua user store de uma maneira bem específica. E é o que ela colocou ali, né? E se o usuário visualizar aquilo ali, ele não vai entender nada. Ele vai falar back-end, implementar o fio de classificação e tal, na questão de títulos, front-end. Vai falar o que é isso? Back, front. Então, a gente começa a ter um nível mais técnico, né? Com relação a aquilo que tem que ser desenvolvido. E esse técnico está muito, de novo, muito ligado à forma como você vai resolver o teu problema, ou seja, a arquitetura que você montou, né? Eu vou fazer esse conceito full stack, vou ter back, front, vou ter linguagem lá, eu vou usar Angular, React no front, eu vou usar o back Spring Boot, eu vou usar o Graph, eu vou usar whatever, né? O Node.js e por aí vai. Então fica muito relacionado realmente a escolha das tecnologias que vocês fizeram para, né? Aí envolve o arquiteto, para que você consiga realmente desenvolver o teu software e aí em cima disso você vai criar as tarefas, tá? Pergunta, quem cria as tarefas? Vamos lá. Quem que cria o master? Quem mais? O Darley colocou o business analyst. É isso, Darley? A minha ex é business analyst. Tem uma história tão... Depois eu conto a história dela pra vocês, eu acho tão engraçado. Vocês vão me xingar na hora que eu contar a história dela. Que é muito engraçada mesmo. E se vocês quiserem ouvir, tá? Senão eu não conto. Tarefa técnica, tech lead. Olha! Legal, Érica. Mais alguém? Tá, eu vou colocar, obviamente, o exemplo que eu tenho, né? Ah, aqui no time, eu já criei, a Scrum Master já criou, minha líder técnica já criou, mas eu diria que não tem um consenso. Não tem um consenso de quem cria. Eu acho que é um conjunto, entende? Eu gostei muito do que você falou, Érica, de novo, do Tech Lead. Eu acho assim, é um envolvimento. Porque o Scrum Master, Márcio, sozinho ele não vai conseguir criar. Precisa realmente envolver mais pessoas para que você consiga realmente construir todas as tasks. Então, eu diria que é um conjunto ali, que nem a gente colocou, vocês colocaram aqui em cima, ó, né? A hora de criar as user stories, tem o pessoal que colocou que, por exemplo, PO, PM, Design, ou seja, tem mais, é sempre, cara, Scrum é uma reunião de pessoas, então assim, é sempre mais de um, nunca vai ser só uma pessoa. Tem o Business Analyst, ou seja, vai envolver por quê? O Márcio está falando que achei que era PO, Product Owner, o Scrum Master e desenvolvedores. Então também, eu acho que é até o ideal, tá? Porque dentro de uma user stories e os testadores tem que envolver também. Ó, eu gosto da ideia do tech lead junto com o PO, PM no planejamento da sprint. Adoro, entendeu? Tamo junto. Se a gente começasse um projeto agora, eu ia falar, poxa, acho que essa ideia aí. O PO, o SM e desenvolvedor. É isso aí. Ali, a Erika colocou ali o tech lead, Márcio, e você colocou os desenvolvedores, mas talvez seja ideal mesmo envolver o tech lead, que é uma pessoa só para não virar bagunça, entendeu? Se trazer um monte de desenvolvedores, você sabe que jeito que são os desenvolvedores, né? Aí fica muito bagunçado, aí você não sai do lugar. A gente falou isso aula passada. Mas vamos lá, o tech leader é o líder técnico, né? A liderança técnica do projeto. É ele que faz as escolhas
das tecnologias e tudo mais. Ele é o responsável por tudo isso. Por isso que é interessante envolver ele, porque ele que vai dizer se vai ter back, front, por aí vai, né? O Business Analyst, como o nome já está falando, é analista de negócio. Cara, Business Analyst, PO para mim, eu vou falar uma bobagem, vocês vão me xingar, mas para mim é praticamente a mesma coisa. Product Owner, né? É o cara que é responsável pelas regras de negócio, é o cara que, poxa, tem que entender do negócio, entendeu? Se eu perguntar para ele, pô, por que que toda vez sei lá, toda vez que eu vou cadastrar um usuário, eu tenho que colocar o CPF dele, entendeu? É pro business analyst que eu vou perguntar esse tipo de coisa, entendeu? Ele tem que estar totalmente ligado com as regras de negócio do sistema, tá? Já o project manager é o gerente, né? O gerente é o quê? É o cara que faz a organização de tudo, é o cara que, tipo, é o cara que vai dizer assim, o project manager ou o Scrum Master, é o cara que vai dizer, a gente está usando o Scrum da maneira correta? Vocês estão fazendo todas as tarefas que tem que fazer? Vocês estão, tá organizado? Estamos no prazo, entendeu? É a gerência, entende? É o cara que controla tudo isso, tá? Respondido, Márcio? Acho que é isso, tá? Se alguém, pessoal, sempre se alguém quiser acrescentar mais coisas, moçada, eu não sou dono da verdade não, tá? Vocês podem acrescentar aí. A ideia é que a gente faça debate mesmo. E olha que legal, o debate aqui ele vai evoluindo. Cleverson. Diga. Em termos de hierarquia, então, quem está acima de todo mundo é o Project Manager. Isso, ou o Scrum Master, né? Aí depende, né? Se o Scrum Master ou o Project Manager não forem a mesma pessoa, mas, gente, por que eu falo assim? Porque, cara, todos os projetos que eu trabalhei, Scrum Master e Project Manager é a mesma pessoa. Tá? Sim. A não ser que vocês aí. Tem projeto que eles têm um guru lá, o Scrum Master, que é um guruzão lá, tudo pergunta pra ele. Não. Nos que eu trabalhei, cara, a maioria, tá? Ou eu tô falando bobagem aqui, muita bobagem, tá? Tá, e o Tech Lead, ele vai ser um desenvolvedor ou não necessariamente? Ele pode ser um guru também que não. Eu sou o Tech Leader aqui no projeto que eu tô da IBM, sou um desenvolvedor. Tá. Né? Mas é um chapéu que eles falam, né? De onde eu vejo, acima mesmo só o gerente, né? E aí o Business Analyst, o Product Owner, pra mim é o cara que tem que entender das regras de negócio, entendeu? Cara, pensa assim, você tá fazendo uma tarefa aqui e fala assim, puxa, mas esse campo aqui é obrigatório ou não? Pra quem que se pergunta? Entendeu? É pro Business Analyst. Aí ele tá falando, Scrum Master não tem relação hierárquica com o Dev. Em que sentido? Eu digo que teria. Eu me reporto pro Scrum Master. Não? Não entendi, Érica. Talvez eu boiei. Esse Master tem que servir para alguma coisa. Né? Sim, porque o Scrum Master, basicamente, se você olhar na teoria, Márcio, por que o Scrum Master, eu faço muito essa gerência com o Project Manager? Porque o Scrum Master... Isso, senão ele te demitir. Porque o Scrum Master, o que é? Ele é o responsável por saber se a gente está seguindo tudo que está definido no Scrum, ou tudo que está definido no ágil que a gente está seguindo. O Scrum Master é responsável por fazer isso. Entende? Estão fazendo daily meeting? Entendeu? Tá seguindo a tarefa? Tá movendo as tarefas? Tá fazendo... Ou seja, ele é o cara chato dali. Não, aqui tem, né? Porque minha gerente... Tá entendendo? Porque minha gerente, ela é a chata. Ela que marca as meetings, ela que faz sprint, ela que define os sprints com a gente, ela que faz isso, ela que faz aquilo. Entendeu? Então, ele é o cara. Mas porque ela é gerente. Tá, e aí, então tô entendendo o que você tá falando. Você tá falando assim, desígnios. Pode ser que o Scrum Master realmente não tenha papel de gerência de pessoa. Entende? Pode ser que ele seja realmente só o cara que tá avaliando se o Scrum está seguido da maneira como tem que ser seguida, tá? Então, existe esse delimitante, mas geralmente não, nos projetos que eu tô, a maioria do gerente é o cara que manda embora mesmo. O Scrum Master é o cara que manda embora também. Pô, você passa a tarefa pro cara, o cara não termina, o que você vai fazer? Diga mais. Se ele manda, ele recomenda, né? Com certeza. Ou ele recomenda. Pensa assim, o Scrum Master vai ver se todo mundo tá alinhado. Aí você pega uma tarefa lá. Estimamos a tarefa para ser feita em 48 horas, ou seja, 4 dias. Caraca,
Eu tô viajando, 40 horas é uma semana. Er, eu e a minha matemática, 16 horas, 24, 36 horas. O cara não entrega, entendeu? Quem que vai olhar isso? Ah, mas o Product Owner, pra mim é o Scrum Master. Ó, a Erika tá falando ali, ó, mas acho bem importante deixar claras as funções. O Scrum Master não gerencia pessoas, não acompanha a moral do time, etc. Então, no teu entendimento, Érica, o Scrum Master ele vai ser o cara responsável somente por verificar se o Scrum está andando da maneira correta. Tá, entendi. Então, assim, dá para colocar nesse ponto. Entende? A função do Scrum Master é isso. Então, quando o cara tá com o chapéu do Scrum Master, ele acompanha isso. Mas às vezes o cara tá com o papel do Scrum Master e o papel do Project Manager. E aí ele faz essas outras tarefas que você falou. Não gerencia, não acompanha a moral do time, etc. Então, existem realmente esses nuances aí. Vamos fazer o seguinte, no segundo horário, eu tô para falar de Scrum Master, eu tô para falar de Product Owner, a gente vai discutir mais essas questões que vocês estão levantando, porque eu acho que tem bastante dúvida, mas tava, Érica e Márcio, tá no script nosso, no roteiro nosso da gente falar desses caras. E aí a gente vai discutir isso bastante. Não tô fugindo não, tá? Mas eu tenho um tempinho que eu relacionei pra gente discutir isso e isso vai ter que ficar bem claro pra gente, tá bom? Mas tá no roteiro pra gente discutir, sim. Tá? Mas dá uma confusão muito grande, né? Eu tinha uma confusão muito grande também, sendo bem sincero, com a questão de task stores, entende? Tinha uma confusão assim, e ao longo do tempo usando ágil, assim, isso foi melhorando. Mas para mim, realmente, eu gero muita confusão com o Scrum Master e com o PM, vamos dizer assim. Mas se a gente for realmente separar, existe sim, né? A função do Scrum Master, que realmente é o cara para avaliar se o Scrum está seguindo da melhor maneira, e a função do Project Manager, que entra outras atribuições ali, né? Então, para mim, existe realmente uma confusão ali, mas tem um material ali do segundo horário, a gente vai discutir bem isso, vai ficar bem legal. Beleza? Tá, então vocês falaram das tarefas ali, aí eu fiz a pergunta, quem que é o cara que deu toda essa polêmica, quem que eram as pessoas, e eu acho que basicamente, né, Scrum Master, Business Analyst, o Product Owner ali e o Tech Leader. Eu colocaria o Tester, tá? Eu acho que ele é uma pessoa bem importante também. O pessoal falou do Designer também. Tá vendo? Entra muita gente ali para definir as tarefas, né? Porque todo mundo tem que dar um pitaco ali em cima do que vai ser feito. Por exemplo, o designer tem que estar... Apesar que o papel do design... Quem que é designer? Tem alguém que é designer aqui. Não fica bravo comigo. A Vitória é designer. Tem o Felipe também. Me falem aí, quando vocês fazem o designer, vocês criam o template lá e tal, aí vocês criam um negócio que eu esqueci o nome agora, que tá bem na moda, que é como se fosse uma paleta de... Por exemplo, botão, eu tenho que usar nesse padrão aqui. Eu tenho uma tabela aí nesse padrão aqui. Eu tenho isso. Tem um nome que vocês fazem para isso. Aí acaba realmente que quando a gente está na fase de desenvolvimento ali, o design não entra tanto porque ele já fez a maioria desses itens ali que a gente reutiliza na hora de fazer as telinhas, entendeu? Tem um nome disso aí, agora fugiu. Mas eu acho muito legal. Você só vai pegando lá os templates que vocês querem lá, que a gente precisa na hora do desenvolvimento e vai fazendo. Beleza? Ok. Aí entra aqui, ó. Esse cara aqui tá bem ruim de ver. Vamos ver se eu consigo melhorar. Design System, talvez. Era um outro nome, Felipe. Eu vou ver se eu consigo lembrar. Olha só. Ai, gente, foi para uma tela que eu não queria. Olha essa imagem aqui, ó. Eu tô colocando no F5 aqui para ver se fica melhor para vocês verem. Mas olha só. Aqui, ó. Cada uma... Moçada, lembra que eu falei para vocês que eu ia ter que descer, tá? Deixa eu parar aqui a gravação
Foi. Moçada, daqui a pouco a gente já faz um intervalo, tá? A Erika perguntou. Vamos fazer um intervalo? Erika, já fazemos já. Eu vou passar uma atividade rapidinho. Daí a gente já faz, tá? Deixa eu só... Sei que eu tô falando bastante. Deixa eu só terminar esse item aqui. Que a gente já faz. Olha só. Eu queria... Esse cara aqui eu queria mostrar pra vocês, ó. Como é que a gente faz... essa criação de tarefas aí, ó, em cada uma das ferramentas, tá? Eu tenho conhecimento um pouquinho maior no Gira, tá? Que é o que eu trabalho mais. Então você tem um projeto, aí você pode criar o épico, né? Que é realmente o teu sistema e a definição e tudo mais. Ou melhor, as histórias que são maiores, vamos dizer assim, tá? Gente, e aí entra até naquela questão ali de eu ficar me desculpando, tá? Deixa eu ver se eu tirei o som. Tirei. Cara, no projeto que eu tô, a gente acaba não utilizando muito esses conceitos aqui. Mas vamos lá. Aí você tem a história de usuário e as tarefas. E no Gira é legal que você consegue colocar, por exemplo, a tua user store, aí você relaciona a tua tarefa e você consegue colocar uns checks assim do tipo, a user store só fica pronta, só fica done quando, como é que eu posso dizer? Quando eu termino todas as tarefas, tá? Agora olha só, no Trello, pelo menos nessa imagem que eu estou colocando aqui, ó, você tem o quadro, que é o board, aí você tem um card, né, que são e aí, as user stories, e você está falando aqui que você tem os checklists. Depois a gente vai entrar no Trello de novo e vamos ver como é que vai ficar esses caras aqui para a gente conseguir definir, tá? Aí eu vou pedir ajuda de todo mundo, beleza? Beleza? Tá? Então cada um tem uma forma, um jeito diferente de fazer, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque já passou bastante tempo e é legal a gente dar uns 10 minutos para respirar mesmo. Vamos fazer o seguinte, já que até que chegou meu café aqui, vamos fazer um intervalo aqui, ó, 9h25, tá? Eu falei bastante, deu polêmica. Foi. Moçadinha, deixa eu só exemplificar aqui, ó. Eu coloquei uns conceitos aqui, eu queria passar essa contextualização em cima do que é, em cima do que é user store versus tasks, né? Qual que é a diferença e tal, né? Pessoal, vamos lá. A user store nada mais é do que o requisito, né? Ela se caracteriza pelo que deve ser feito pelo sistema. Já a task é como vai ser feito, né? Então existe aí uma diferença do que, sendo que a user store é what, o que, e a tarefa é como, né? A tarefa é técnica, né? E a user story é como o usuário visualiza aquilo, né? Já outra característica ali, as stories, ela contém muitos tipos de trabalhos que devem ser executados, né? Por exemplo, vai ter a parte de programação, vai ter a parte de teste, o banco de dados, a interface e por aí vai. Então, a user store, ela é ampla. Só que para aquela user store ser atendida, eu vou ter uma série de tarefas técnicas que devem ser realizadas para que aquilo tenha uma completude, né? Ou seja, você vai ter muita coisa para fazer ali, né? Para que a tua user store fique pronta, né? A user stories, como ela é escrita, é a linguagem, aqui eu estou falando bastante isso, a linguagem do usuário, cliente, né? Qualquer pessoa que olhar uma user stories, ela vai entender aquilo, né? Agora, a tarefa, ela já é mais relacionada ela é mais relacionada com quem realmente vai fazer. Então ela tem uma especificidade maior, tá? Então, tem aqui, isso aqui, lógico que eu vou subir para vocês lá no repositório, tá? Para que vocês podem ter. Óbvio que no final também desses slides aqui eu coloquei uma série de links da onde eu puxei umas referências aí para que vocês possam também ler, tirar alguma dúvida que ficar. Tem também
outros canais ali que vocês podem conversar comigo, tá? Mas basicamente, para esse primeiro horário nosso aqui, tá? O que eu queria conversar com vocês é trazer como é que a parte de levantamento de requisitos é feito ou é feita de maneira ágil, tá? Esse que é o intuito aí desse nosso encontro aqui, tá? Então, ele é dividido, lógico, no momento inicial, né? Que você precisa fazer um entendimento do que é o sistema, né? Tudo aquilo que envolve o entendimento do que é o produto que você deve entregar. E aí, no segundo momento, com aquelas técnicas de entrevista e tudo mais, você faz esse levantamento dos requisitos, que são divididos em user stories. Tá? E aí, a partir do momento que você tem teus user stories, você faz envolvimento com o time e você começa a catalogar cada tarefa que é necessária para completar aquela user story, ok? E aí você envolve as pessoas responsáveis. E aí surge uma série de dúvidas que a gente teve ali, a gente debateu ali, várias, né? Quem que são os responsáveis por fazer a criação das tarefas? Quem que é responsável pela criação da user stories e tudo mais, né? Por exemplo, quantas tarefas eu tenho que ter por user stories? Quantas subtarefas eu tenho que fazer? Gente, isso é muito bom senso, isso é muito na prática, isso é muito sentar e tentar fazer, entende? Eu tenho meu user story aqui, que é o desenvolvimento de um CRUD, e aí chegou num determinado momento eu vi que faltou uma tarefa. Mas como é que você não previu lá no início? Não tem como prever. Às vezes não tem, acontece. E aí você consegue encaixar, e essa é a ideia do ágil, né? Mudanças são bem-vindas. Você encaixa mais uma tarefa dentro daquela user store, se aloca naquela sprint ou não, depende do tamanho da sprint, depende do que você está fazendo, e aí você vai atacar ela em um determinado momento, tá? Então, não existe uma regra que define, você tem que fazer isso agora. Não, né? O cronograma, não digo, mas o passo a passo é esse. Mas esse passo a passo é dinâmico. Ele se modifica. Beleza? Moçada, alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem trazer dessa contextualização aqui, desse primeiro momento? Dá um sim ou não pra mim ali, só pra ver se vocês estão acordados aí. Cadê vocês? Sim. Sei que eu tava mudo aqui, só faltava eu tava mudo. Aí eu ia. Rodrigo, muito obrigado. Mais alguém, pessoal? Sim ou não? Eu vou seguir aqui. A Erika disse que tá acordada. Tomou café, Erika? O Rodrigo deu risada. O Márcio deu um oi. Ainda não. Opa. Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, vamos seguir agora. Eu vou passar uma parada bem prática aqui para vocês fazerem. Depois eu vou querer ver um relato de vocês aqui, ó. Eu vou parar de gravar agora, tá? Porque eu acho que a parte teórica que eu queria gravar já foi. Foi muito legal, tá?